seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Se ontem no Evangelho nós ouvíamos Herodes perguntar quem era Jesus, hoje no Evangelho é o próprio Jesus quem pergunta a seu respeito para os seus discípulos. Dizia o Evangelho que depois de Jesus ter se retirado para rezar, ele se encontra com os seus e pergunta a eles o que as pessoas dizem, o que pensam a respeito de mim. E os seus discípulos respondem dizendo que alguns pensavam que ele era João Batista, como também falaram para Herodes que era João Batista. Outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele fosse algum profeta que havia ressuscitado. As pessoas estavam confusas a respeito de quem era Jesus, jamais haviam visto tamanho poder. Só tinham visto escrito nas Sagradas Escrituras, como, por exemplo, o grande poder com o qual Elias ou outros profetas haviam agido em nome de Deus, e por conta disso tudo, as pessoas ainda não conseguiam compreender exatamente quem era Jesus. Mas Jesus repete a pergunta e pergunta agora aos seus discípulos: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro, sem hesitar, responde: o Cristo, o Filho de Deus. Essa resposta de Pedro para Jesus é uma resposta muito profunda, porque mostra que Pedro já tinha conseguido compreender por revelação divina o ministério de Jesus. Que Jesus não era um profeta que havia ressuscitado, que não era João Batista, que não era Elias, mas que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o enviado para nos trazer a salvação. Mas é interessante que ao mesmo tempo em que Pedro consegue reconhecer isso, Jesus imediatamente começa a dizer qual era a missão daquele Messias, qual era a missão daquele Cristo, qual era a missão daquele Filho de Deus, que não era dominar com poder como Herodes ou tantos outros reis, mas que a sua missão era de sofrer, de ser rejeitados pelos anciãos, pelos mestres da lei, por todas as pessoas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Essa revelação de Jesus é maravilhosa justamente dentro desse contexto, porque nos mostra que sim, o Filho de Deus veio entre nós, que o Filho de Deus viveu entre nós e viveu com uma missão muito específica, que foi a missão de dar-nos a salvação, de trazer-nos a vida pela sua morte e pela sua ressurreição. Que assim, portanto, também nós, com a mesma convicção de Pedro, possamos proclamar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que Jesus é a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.